Maravilha, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Lenda em Movimento. Meu nome é Matheus. Você está no canal de análise de ações, onde nós mostramos a nossa carteira, fazemos análise dos resultados trimestrais, nós acompanhamos todos os trimestres, já estamos nisso há um ano e vamos para mais um resultado. Resultado na tela de Três Tentos. Três Tentos, empresa do agronegócio, né? Empresa do agro, produtora de grãos, tem loja de fertilizante, é uma empresa muito interessante. Veio com um resultado muito forte nesse trimestre e nós vamos avaliar esses destaques a partir de agora, tá? Então, receita operacional aqui totalizou 4,2 bilhões no trimestre, crescimento de 20%. Já é o 29º trimestre consecutivo de crescimento da companhia. O EBITDA ajustado com o ED atingiu 394 milhões, com margem de 9,4% no primeiro trimestre de 26. Então, qual que é a atenção dessa empresa, né? Essa margem é muito baixa, né? Margem EBITDA baixa, e isso significa margem líquida baixa. Mas a empresa demonstra resiliência já há algum tempo e não demonstra sinais de que vai apresentar prejuízo em um curto período de tempo, e a empresa demonstra solidez mesmo em momentos adversos, em alguns momentos, tá? Então, esse edge aqui é quando ela trava as operações, como ela mexe com algumas commodities, como soja, como o milho, ela precisa atuar no mercado de derivativos e em alguns momentos ela se utiliza dessas operações para alcançar um resultado mais expressivo, travando ali as suas operações. Então, neste trimestre, já esse EBITDA ajustado, né, você vai ver que o EBITDA contábil ele é menor, e aí ganho de margem também, né, coisa positiva. E aí, como eu falei, o lucro líquido ajustado, né, 5,5 de margem de 5,5 de margem líquida, né? Então é uma margem líquida baixa, mas o crescimento sólido de 110%, né? Sendo que a margem líquida também cresceu versus o primeiro trimestre do ano passado. Um ponto positivo é que a Três Tentos tem feito expansões. Eu gostei muito desse slide aqui, tá? Esse slide sequencial aqui eu gostei demais. Tem 5 lojas abertas, sendo que teve 2 aberturas nesse trimestre, em Santana do Araguaia e Rio Verde, marcando a entrada de Três Tentos nos estados do Pará e Goiás, tá? Então, a empresa já tem atuação aí no Mato Grosso, no Pará, no Goiás, com essas lojas, né? Além do Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa que tem apetite por crescimento, está ávida por crescimento, né? A empresa até soltou uma projeção aí forte de, de faturamento exorbitante, né? Na receita operacional líquida, mas o que ela soltou não é brincadeira, tá? Quem souber surfar nessa onda, junto, acreditando no case de negócio da empresa, vai conseguir alavancar patrimônio, vai conseguir fazer e vai ficar bem feliz, assim como o pessoal da Três Tentos. Dívida em níveis até aceitáveis, né? Um nível de taxa de juros alto, é complicado demais ter dívida. Mas, olhando para o EBITDA da companhia, que é a geração de resultado operacional, é uma dívida tranquila, desconsiderando a Tentoscap, tá? E aí eles falaram um pouco da Tentoscap, falando que teve uma carteira de crédito 510 milhões, crescimento de 95% aqui. E aí eles falaram que lançaram uma conta de pagamentos Tentoscap, né? Que permite aí as pessoas que mexem com plantações fazerem movimentar recurso, ter cartões, ferramentas de controle financeiro e suporte especializado. Então, coisa bem legal aí também que a empresa tem feito nos serviços financeiros que ela tem. Então, o textinho aqui do CEO, do Eduardo Dumoncel, ele está muito bom, tá? Eu recomendo a leitura. Vocês ainda não estão vendo a leitura aqui, mas aqui estão os destaques que nós já vimos lá em cima, tá? Então aí vem o destaque em forma de tabela. Então, como eu falei para vocês, o lucro líquido contábil, ele vem fraco mesmo. Então, o lucro líquido vem com queda de 55%. Mas quando você olha para ajustado, tirando os efeitos do valor justo, né, do ajuste do valor justo lá, do AVJ, né, o lucro líquido vem com avanço no ajustado de 110%, avanço forte,
Nós já vamos ver que tem até uma forte base de comparação com o ano anterior, muito por causa dessas operações com o Edge. Então, mas, ganha aqui na margem bruta, né, então o lucro teve um custo menor para produzir, então essa é coisa boa, aí faz com que o lucro bruto avance e a margem bruta também. E aí quando você olha para a margem bruta ajustada com o Edge, né, também avança 6 pontos percentuais e o EBITDA contábil cai. É igual eu falei para vocês, mas quando você olha para a margem, para o EBITDA ajustado, ele vem com avanço também, então foi um trimestre claramente forte para 3 tentos, mesmo que tenha essa forte base de comparação que eu já vou mostrar para vocês. É, e aí vem o texto, tá? Esse texto está muito bom. Eles falam um pouco de como foi os eventos que eles fizeram. Então, eles fizeram a contratação de um novo diretor. Esse cara vai ser responsável por, é, por tocar a expansão da companhia no Pará, que já tem uma unidade, no Tocantins, no Goiás, em Minas Gerais e no Vale do Araguaia. Então, estados onde tem atuação forte no agronegócio. Então, são estados que faz sentido a abertura, né? Aí eles fizeram aqui esse crop show, né? Então, novidades aqui. Então, eles têm aqui a referência, né, no mercado para manejo de produto, manejo agrícola, tecnologia e temas da atualidade para fazer com que os produtores, né, ganhem dinheiro também. Aqui é uma cadeia, né? Se a 3tentos como empresa ganha dinheiro, o produtor também precisa estar ganhando dinheiro. E aí a cadeia se reinicia sempre, né? Não pode ser um negócio onde só o grande ganha. Só o grande, que eu diria, é o grande que vale 8 bilhões de reais, né? Então, não é só ele que tem que ganhar dinheiro, que é o valor de mercado. Os pequenos também têm que ganhar dinheiro, porque eles vão voltar na loja, vão comprar fertilizante e tudo mais. Então, muito bom essas coisas aqui de referência para a empresa para impulsionar o mercado. Eles perceberam que os preços das commodities estão bem, estão fazendo bem para eles, porque o etanol tem subido de preço, né? E alguns fertilizantes também têm subido de preço. Então, é, eles não veem aí o impacto por causa desse conflito lá no Oriente Médio. E aí a abertura, né, dessas lojas lá no Pará e em Goiás, né? Então, eles falaram também que tem uma indústria que está para abrir lá em Porto Alegre do Norte. Primeira indústria de etanol. Eles receberam a visita da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, né? E estão só esperando o ok deles para iniciar a operação. Inclusive, eles já estão falando até que estão fechando o contrato. Eles falam, acho que não aqui, mas eles falam em outro momento que eles já estão até fechando contrato com alguns clientes. Então, isso é coisa positiva também. Então, eles falam que 2026 vai ser um ano com muita produtividade, muita rentabilidade, vai ter mais expansão, mais verticalização no milho com produção de etanol, né? E por aí vai. Então, esse é um textinho aqui legal, não é um texto só diagnóstico, né? Como a maioria das empresas faz. A empresa que faz um texto diferente, traz os destaques, né? Traz um pouco mais de negócio. São textos que eu costumo gostar mais. E aí ele começa a falar um pouco da receita operacional como um todo e depois ele vai abrir por cada um desses destaques aqui, cada um dos segmentos. A 3tentos é composta de 3 segmentos: insumos, grãos e indústrias. Nos insumos, é a produção, né? Então é a produção de milho, de soja, nos grãos a mesma coisa. E a indústria é a produção lá da farinha, né? Esqueci o nome daquela coisa lá pros boi comer, mas tem aí, tem atuação nessas 3 grandes faixas, né? E aí o avanço maior vai para grãos, né? Mas isso faz com que o avanço total da receita operacional venha em 20%. E aí eles destacam aqui o lucro bruto por segmento, né? Então, por segmento, a maior margem é de insumos, né? E aí o lucro bruto ajustado fica com margem de 19,2%, mas com E de 21,6%. Então, um avanço muito forte em relação ao período do ano passado. E aqui já dá para ver um pouco, né? O ED no ano passado, ele atrapalhou a companhia. Então, por isso que o resultado veio ruim. Não veio tão forte. E nesse trimestre já veio com o ED ajustado aqui, né, para 98 milhões. Isso ajuda, né? Então, essa linha é importante para entender
o avanço do lucro líquido ali lá embaixo também. E aí eles começam a falar dos insumos, né, então aqui é a produção de, eh, de plantio de soja, então houve condição de climática melhores no Rio Grande do Sul, e que é importante, eu sempre vejo o Arthur falando sobre isso, o Arthur fala que você precisa lembrar um pouco do que aconteceu nos trimestres passados. Talvez essa seja uma prática, de eu olhar para a minha anotação e falar: olha, a empresa fez isso, vamos ver se vai dar continuidade. Mas eu me lembro de ter visto algo nesse sentido, de que algumas coisas iriam ficar de venda para o primeiro trimestre de 26, porque o plantio de soja foi tardio lá no trimestre passado. Então, algumas coisas do resultado do trimestre passado passaram para esse. Então, tá aqui, ó, a empresa fala sobre isso aqui, ó. O visto plantio tardio de soja no Rio Grande do Sul, por causa de alguma condição climática, né? A gente sabe que a condição climática, ela não tem sido, não dá para confiar tanto assim mais na condição climática. Aqui no Sudeste, por exemplo, choveu mais do que deveria. Até março, choveu muito aqui. E não chove tanto assim. Lá para janeiro já para. Janeiro, metade de janeiro ali, aí dá umas pancadas em fevereiro e acaba a chuva. E não, aqui deu março, aqui deu abril e chuva, e chuva, e chuva. Então, não dá para confiar nas condições climáticas. Então, Mato Grosso gerando muita receita operacional líquida aqui para os insumos, né? Então, destaque para os defensivos, que têm sido muito fortes, fertilizantes, que é a segunda maior, e sementes por último. Então, essa é a frente de insumos que teve avanço na receita líquida de 31%, lucro bruto de 65%. Então, forte desempenho aqui por causa dos fungicidas e inseticidas em comparação com o primeiro trimestre. Pelo que eles explicam, nesse trimestre, como a soja passou, tem grande aplicação, né, desses inseticidas e fungicidas. Então, por isso que a receita avança tanto e o lucro bruto também. Inclusive, o lucro bruto avança até 65%, né? Muito forte, com ganho de margem. Então, é super positivo isso aí para a companhia. E aí nós vamos para o segmento de insumos aqui, olhando para a distribuição, né? Tanto por volume, então você vê que a empresa não está ganhando apenas no preço. Existe o ganho das duas pontas aqui, tanto no preço quanto na quantidade de volume produzido, tá? Então, sementes aumentando 16%, defensivos 8%, os fertilizantes 64%, e a receita operacional líquida cresce 111% para sementes, 54% para fertilizantes e 18% para defensivos. Então, todos aí com duplo dígito de crescimento. Isso é muito positivo para a companhia. E aí vem a semente de grãos, né? Então a receita líquida também avança forte, o lucro bruto também com um avanço muito forte. Então, aqui sim é a produção, né, de trigo, de milho, de soja. Então eles estão aí com algumas lojas que ainda estão com uma atuação muito recente, digamos assim. Eles falam 5 anos de atuação. Não demora isso tudo para uma loja amadurecer, né? Mas mesmo assim, 57% de receita operacional líquida proveniente de Mato Grosso. Então você vê a importância de estar em um estado com grande força no agronegócio, né? E aí o lucro bruto também avança muito forte, né? Impressionante, porque o Mato Grosso também contribuindo muito forte aqui com a produção de soja, que foi boa nesse trimestre também. E aí vem de novo, né, um ganho de volume, só para trigo que não, né? Então trigo teve uma queda, e aí a receita também caiu, até parecido com o volume, então perdeu preço e perdeu volume, mas os outros compensando aqui, né? Então, principalmente soja, com crescimento de quase 100% no trimestre, é muita coisa, né? A empresa está voando, assim, está entregando um resultado muito excelente. E aí a indústria. O que acontece na indústria? Na indústria, a gente tem um avanço até de receita líquida, mas o lucro bruto cai. E aí a gente já vai entender o porquê. Eles explicam. O release deles é bem bom, tá? É muito bom. O release deles explica muito. Então, eles explicam que houve algo no preço do biodiesel que apresentaram redução, né, em relação ao primeiro trimestre. Então é basicamente por isso, tá? Mas eles continuam avançando nessa frente, tá? De indústria. Eles estão aqui com uma indústria
aguardando a aprovação da ANP para iniciar a operação, e aí a grande participação do Mato Grosso também aqui para a indústria. Então é aqui que eles, o farelo aqui, ó, eu estava tentando lembrar. Mas aí tem a operação de biodiesel que também tem relevância aqui na receita operacional líquida, né? Então, é, mesmo que teve queda, assim, o lucro bruto não caiu tanto. Então, o lucro bruto caiu um pouco menos, assim, caiu, mas não caiu como com tanta expressividade, né? Então, rentabilidade parecida, assim, com o primeiro trimestre, não tem muito o que se preocupar aqui, é mais a questão do preço desses dois insumos que baixaram em relação ao outro trimestre. E aí você consegue ver que eles, de fato, aumentaram o volume, né? Mas aí o preço não aumenta tanto, principalmente para biodiesel, né? Que a receita veio quase que flat, né? Então, mesmo que você aumente a produção de farelo aqui muito, 24%, o preço não ajuda tanto. Então, é super tranquilo aqui para a indústria, tá? Então, processamento de soja aqui nas indústrias, uma distribuição alta entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul, tá? Quase que meio a meio aqui. E aí vem o desempenho financeiro, e aqui a gente parte para os gastos gerais administrativos. Então, o que acontece aqui? Nós temos no primeiro trimestre um crescimento assim das despesas gerais administrativas. Também temos a em relação aqui à porcentagem, né, de cada uma das coisas aumentando. Então, no trimestre passado, você gastava 10% da receita em despesas de vendas gerais e administrativas. A receita cresce, mas aí agora você passa a crescer 13%. Então, isso acaba aumentando ah, esses gastos da empresa, mas, assim, é um gasto que você precisa ter, tá? É um gasto que você precisa ter para crescer, não tem jeito. Então, a empresa vai ter mais despesa com venda, vai ter mais despesa geral administrativa, enquanto ela não ficar quieta com essa questão da expansão que ela tem feito, e principalmente em novos territórios, né? Então, gasta um pouquinho aqui mais com logística, digamos assim, e é perfeitamente entendível. A despesa de venda geral administrativa cresce em 13%, né? Agora está em 13%, e aí com o pessoal manteve estável e outras despesas estável. Então, mais ou menos assim, o maior volume de soja ainda trouxe uma diluição da logística, né? Então, nada demais aqui, tá? Então, é bem tranquilo essa questão das despesas de vendas gerais administrativas e não tira o mérito do resultado bom da empresa. E aí vem o EBITDA com ED, né? Então, aqui, ó, resultado financeiro de derivativos, commodities, NDF, opções futuro B3 liquidadas. Então, essa linha aqui é importante, ó, para entender por que o ajustado vem com tanto avanço assim. É porque no ano passado perdeu-se 90 milhões com isso. Agora você ganha 98 milhões. Então isso ajuda a empresa a ter resultados mais fortes. Ela ganha no operacional até, mas ela até avança no operacional aqui no EBITDA, no EBITDA ajustado não, né? O EBITDA ajustado, o avanço é de 2,4%. Mas mas é isso mesmo, isso aqui já é o operacional, né? Então até avança, mas como os gastos gerais administrativos cresceram bastante, né? Então é um risco de ter um lucro líquido menor, e foi o que aconteceu, né? Ele até caiu lá no contábil. Aí veio o resultado financeiro líquido, né? Então a empresa teve menos receitas financeiras nesse trimestre. E aí o jogo vira, né? Ano passado teve um resultado financeiro líquido de 111 milhões e agora tem 10, quase 11 milhões negativo. Então, um grande destaque aqui vai para os juros sobre empréstimos e financiamentos, que aumenta 36%, né? E aí as despesas bancárias no exterior também dobrando, né? Mas não com tanta relevância assim. E aí, né, você tem um aumento de instrumentos derivativos aqui também, né? 102 milhões. Então, isso aqui também é um resultado super tranquilo, não tem muito o que se preocupar com o resultado financeiro da companhia. E aí vem o lucro líquido, né? Então, o AVJ aqui, né, aparecendo. Então, você consegue ver que o lucro líquido contábil cai 55%. Mas quando você tira esses efeitos aqui, você vê que o lucro líquido ajustado, ele vai para 230 milhões. Pelo que eu entendo de AVJ, tá? Não sou especialista. A 300 não é uma empresa tão tranquila assim. É uma empresa tranquila, mas não é uma empresa tão tranquila assim.
vezes a VJ é questão com o contrato, né? Então você tem aqui, contrato não, mas quando você tem, com valor de mercado. Vende uma soja agora e produz uma soja agora. Só que na hora de vender, a soja já aumentou o valor. Então eles lançam isso aqui, tanto no operacional quanto no financeiro, tá? Então por isso que vem esse lucro líquido ajustado aqui de 230 milhões, crescimento de 110% no número, crescendo margem também. Lembrando, né, que no ano passado eles perderam bastante dinheiro com isso. E o lucro líquido ajustado veio pequeno, né? Tanto que o lucro líquido contábil no ano passado foi bom, né? Então, teve uma questão aqui com a operação também. Aqui a dívida, né? Então, é uma empresa que vai contrair um pouco mais de dívida nesse período, porque está aumentando a sua participação em outros estados, está evoluindo com lojas, está abrindo indústria. Então, natural, tá? A dívida líquida pelo EBITDA vem aqui na líquida, né? Contando com o caixa, 1,37 vezes. Tranquilo, tá? Não tem que se preocupar aqui. E aí mostra um pouquinho da variação, né? Então, grande parte vem do CAPEX, né? Muito por causa dessas coisas que eu já tenho falado, né? Indústrias e lojas, né? Tem coisa de estoque aqui também, que é o capital de giro, mas o grande responsável, né? São esses dois praticamente. Dividendo nem faz cócegas ainda. E aí tem esse caixa de 73 milhões. E aí a dívida líquida fica em 2 bilhões aqui. Aumento singelo já em relação ao trimestre, mas muito por causa desses dois itens aqui, né? Caixa e capital de giro. Aí vem a Tetoscap, eles falam um pouquinho de como foi, né? Essa questão do crop show, e que eles estão crescendo a carteira, né? Já vimos isso. E aí, olha só o dado por região, né? Olha só quantos eles já estão cobrindo aí, né? Então, isso é muito interessante. E o segmento da indústria aqui, que está aí com a visita da ANP, né? Então, estão só aguardando aí. Aí, ó, já tem contratos de fornecimento de etanol e DDG firmados com clientes, né? Então é isso. Lá em Porto Alegre do Norte, qualquer semelhança é mera coincidência, né? E aí vem o mercado de capitais, então o papel evoluiu, papel não, né? A ação evoluiu 16%, vai, 3 tentos é isso aqui, vai, negativou 3%, né? Desde 30 de dezembro, né? Mas também é um período curto. Mas é super tranquilo o preço lá, né? A gente pode ver lá na cotação por lucro. Não é uma empresa que custa tanto dinheiro ainda. E aqui eles vão explicar um pouco de como funciona a empresa. Isso aí a gente já fez com maestria. Vem a DRE. E aí aqui eles mostram só o lucro líquido do período, né? O contábil, né? Mas no ajustado vem melhor. Então é isso, tá? O resultado de 3 tentos é exatamente isso. Então, vamos para cima aqui com o nosso resultado da IA. Então, vamos dar uma olhada aqui na cotação por lucro juntos. Lembrando, tá? Se inscreve neste canal, tá? Deixa o seu joinha, olha a análise que a gente tem feito de 3 tentos. Então, a cotação está um pouquinho mais cara agora, né? Do lucro líquido. Então, não é um momento assim de oportunidade, de aporte, né? Mesma coisa aqui. Mas a empresa que tem um valor aqui ainda muito ok também, R$ 16 com máxima de 17. Se for olhar em relação ao ano passado, né? Daí você vai ver que realmente não teve tanta valorização assim, né? A empresa teve seu mínimo aqui de 13 reais, lá em 4 de abril, a gente já tem maio, né? R$ 14. Evoluiu pouco em relação ao mesmo período do ano passado. Beleza, e aí vamos olhar um pouco aqui para o trimestral. Vamos olhar para nossa tabelinha mais curta que nós queremos. Então tá aí, ó, a receita líquida crescendo bastante, EBITDA. O EBITDA é meio complicado de olhar, né? Dá até dor na vista ver uma margem EBITDA tão pequena, né? Mas é normal para uma companhia desse porte, que mexe com o instrumento derivativo, né? É um modelo de companhia um pouco diferente. E o EBITDA vem assim e o lucro líquido contábil aqui com queda, né? Mas tem que lembrar que aqui
é diferente, você tem que olhar o ajustado. E aí, a empresa que tem bastante valor em caixa e tem um valor de dívida aqui, mas no final de contas, né, não, só não gera o fluxo de caixa livre, porque tem um CAPEX cavalar entrando aqui a cada trimestre, mas a empresa tem feito expansão sempre, né? Então, beleza, vamos olhar aqui para os destaques. Então, a IA aqui faz os destaques da, do, de todas as frentes, né? Grãos, insumos com crescimento. O EBITDA, ah, o ajustado com ED, né? Alcançando aqui 98% de salto, valor muito bom. Então, maior valor agregado como fungicidas e inseticidas, né? Beleza. Resultado financeiro negativo, nós vimos lá isso virando, né? Então, beleza. Lucro líquido ajustado dobrando, né? Totalizando 230 bilhões, né? Então, tem que olhar para ajustado, não pode olhar muito para o resultado contábil, tá? Então, fortemente deprimido pelas provisões de mercado, né? Aqui, ó, não refletindo a real positiva performance operacional do trimestre. É isso. A geração de caixa operacional foi de 191 milhões. Né? Forte carrego de caixa gerado nas operações superou o aumento natural da necessidade de capital de giro, né? Então, mais ou menos isso, e alguns CAPEX aí indo para indústria de etanol de milho lá em Porto Alegre do Norte, que está para ser aberta. A dívida ali está aumentando, mas no patamar de 1,70 vezes o EBITDA, super tranquilo. E aí vem a conclusão, tá? A conclusão é isso. Salto no EBITDA, salto no lucro ajustado. Não tem muito o que reclamar do resultado da 300, não. Resultado muito bom. Resultado que pavimenta aqui um cenário bastante previsível para a contínua geração de valor aos acionistas ao longo de 2026. É mais ou menos isso aí mesmo, com expansão de loja e tudo mais. Não tem muito o que pedir mais para 300, é só falar assim, continue fazendo isso, cara, vocês estão muito bom. E aí, ajustando para o Edge, né, o resultado da 300 foi excelente. A empresa é um dos melhores cases de crescimento da bolsa. E é mesmo. Crescimento muito sólido aqui. E aí vem a Cassandra, né, e fala, não gostei. Obrigado por nos informar. Vou dar mais detalhes, não gostei mesmo. Sei, Cassandra. Beleza, então vamos lá. Muita gente comentando, né? Muita gente gostando aqui. Vamos ver o comentário desse RVR, né? Muito CAPEX, né? Eles soltaram um vídeo sobre ela. O Arthur, né? Não. O ano passado foi muito. Teve algumas coisas aí, né? Fora essa questão da soja, né? Que pulou um pouco as vendas para esse trimestre, né? Então, é isso. Novas geografias, né? É isso, é isso. Não, tranquilo. Nada demais, não. Acontecendo assim por 4 trimestres, não. Vamos lá, então. Terceiro trimestre, o primeiro trimestre de 26. Vamos dar uma olhada para os comentários, tá? Daqui a pouco você volta. Maravilha. Então vamos para o resumo dos resultados. 300. 300, né, lá em grãos e em insumos, com forte avanço, duplo dígito neles, na receita operacional líquida. E a indústria não foi tão bem. Vimos que a indústria foi impactada pelo preço do etanol, que teve redução de valor em comparação com os períodos, né, com o período do trimestre do ano anterior. Já o lucro bruto veio com forte avanço também, e aí tem que olhar aqui para o ED, né? E aí muita gente não vai gostar muito do ED, porque em alguns momentos isso pode atrapalhar a empresa, em outros isso ajuda, mas o ED é parte do risco do negócio. Se você é acionista da 300 e você não gosta, você precisa saber usar, você precisa saber que a empresa vai usar isso a seu favor, e em alguns momentos pode até atrapalhar, mas no ano passado, inclusive, chegou a atrapalhar, né?
Para os segmentos de maior destaque, dá para ver que não foi só por causa de preço, tá? 3tentos aumentou produção, aumentou venda desses, nesses insumos de grãos e insumos, tá? Então, ah, o resultado operacional muito forte da companhia. Na indústria, os preços do etanol, só que tem um destaque que a ANP fez a visita lá na indústria que está para abrir de etanol, lá em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, para expansão de produção de etanol. E eles falaram até que já estão fechando alguns clientes, já estão fechando aí alguns contratinhos aí de etanol para alguns clientes que estão só esperando a fábrica abrir pelo aval da ANP. Então, a receita operacional cresceu bastante, mas as despesas operacionais também cresceram. Elas cresceram, na verdade, 46%. E aí, aqui eu até escrevi algo assim, né? Bom, se você quer crescer, você tem que estar disposto a pagar um preço maior, e esse preço das empresas muitas vezes é refletido por um gasto maior na receita, na despesa operacional e administrativa, tá? E o EBITDA com ED veio com um avanço forte de 98%, então é isso, né? Se a empresa souber usar o ED ao seu favor, vai saber ganhar dinheiro. No ano passado perdeu cerca de 90 milhões com isso, e nesse ano, nesse primeiro trimestre, ganhou 98 milhões. Então, isso faz com que a margem EBITDA expanda e o EBITDA também, natural. E o lucro líquido ajustado, claro, olhando aqui com o ED, né? Retirando os efeitos do AVJ, eles avançam 110%. Isso compensa o resultado financeiro líquido e o aumento alto das despesas gerais administrativas. Então, o contábil, ele tem, se você olha lá na tabela do Fundamentei, lá vai estar o contábil, e o contábil reporta até queda, tá? Mas no ajustado tem forte avanço, então reflete aí a performance absoluta da empresa no operacional. Então é por isso que é importante demais você olhar o resultado, você abrir o release, porque é assim que você aprende, é assim que você entende como a sua empresa está performando, tá? Então, se você é acionista dessa empresa, a sua obrigação como investidor é separar aqui, ó. Aqui, ó, eu separei 30 minutos do meu tempo para falar sobre 3tentos e tá aqui, ó. Já sei o que aconteceu na empresa. Nada demais. Lucro líquido, então, avanço forte, níveis de dívida tranquilos, tá? A empresa ainda tem muita expansão para fazer, muita loja, muita indústria para fazer. Então, nível ainda está bem confortável em nível vezes o EBITDA, né? De 1,3. E aí o resultado, assim, excelente, né? Olhando para o resultado ajustado, né? Vem com índices de negócio muito bons, com conclusões de negócio muito boas, expansão de loja. Então ela está fazendo aí expansão para estados que ela nem tinha loja, já começou a ter, tanto que contratou um diretor só para fazer isso. E aí está esperando o aval da indústria lá, da ANP, para começar uma indústria, né? O ED está ajudando no período, então que demonstra aí também uma expertise da empresa em fazer a gestão desse ED, né? Não é uma coisa fácil de gerir. Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigado por quem me acompanha até aqui, e comenta aqui nesse vídeo, como eu estou pedindo de forma incansável nesse banner, né? Comenta nesse vídeo o que você achou do resultado de 3tentos. Lembrando, esse é o penúltimo resultado, e aí eu posso até, vou detalhar um pouquinho mais, né? De como funciona esse canal. Esse canal aqui, eu tenho uma carteira, inclusive eu tenho que gravar o vídeo da carteira, né? Deste mês, não gravei, mas vou ter a oportunidade de gravar no mês que vem. E nessa carteira nós fazemos o acompanhamento trimestral dessas empresas, tá? 17 ativos distribuídos em 14 setores. E aí, a única que falta aqui é Grupo Mateus. O restante, todos os resultados já estão disponíveis no YouTube para visualização, tá? Então, é assim que funciona esse canal, e é isso. Então, o Grupo Mateus também soltou hoje, né? Então nós vamos ver esses resultados em breve. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Deixe o seu joinha, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, e até o próximo vídeo de análise de ações. Valeu e até a próxima!